comecei a leitura ontem à noite, mas eu estava muito cansada e acabei não conseguindo gravar. Na minha edição tem uma introdução do Stephen King, mas eu optei por não ler porque eu quero ter as minhas próprias percepções dos personagens. Tanto é que a única informação que eu tenho sobre esse livro é a sinopse. Eu achava que ele era dividido por capítulos, mas ele é dividido em 3 partes. Então, esse vlog vai ser organizado a partir dos surtos que eu tiver ao longo da leitura. Eu li um pouquinho da primeira parte e já deu para conhecer algumas características do protagonista. Ele é colecionador de borboletas e aí eu fiquei pensando se isso não seria uma metáfora. E nas primeiras páginas já dá para observar a obsessão que ele tem pela Miranda. E ele compara ela a uma espécie de borboleta que ele meio que sente a necessidade de colecionar. Então isso já é bem bizarro. Ele tem um diário de anotações entomológicas, que é onde as pessoas que estudam insetos fazem anotações sobre eles. E ele faz anotações sobre ela, marcando até os dias em que ele a vê. Bem bizarro. Eu não avancei muito na história, mas já deu pra identificar mais alguns incômodos, mas eu acredito que o objetivo da história é gerar esse sentimento. O personagem considera não só a Miranda, mas todas as mulheres como espécies de borboletas, e isso é bem problemático porque, na minha perspectiva, faz parte da construção de poder e dominação. Então é bem desconfortável ler isso. Ele também destaca muito a classe social, com afirmações do tipo dinheiro é poder. E eu fiquei muito reflexiva imaginando se a ideia da obra era ironizar o fato das pessoas, em especial homens de classe média alta, terem atitudes podres e saírem lesos por causa do seu poder social. E além disso, o personagem tem muitos outros pensamentos escrotos. Enfim, eu não consigo achar uma qualidade, e até agora eu acredito que o autor tá cumprindo bem o seu papel de não fazer o leitor simpatizar com ele. Eu cheguei na parte em que ele começa a planejar todo o sequestro, e ele tem alguns sonhos em que acredita que a Miranda vai se apaixonar por ele no meio dessa situação toda. Na verdade, ele pensa muito nisso e fala que ela passou a ser o seu propósito de vida. A descrição do cativeiro é muito desconfortável de ler, ainda mais porque você fica acompanhando a mente do Frederick. E a Miranda é uma personagem muito esperta, ela é muito observadora e tem um grande talento para convencimento, então eu acredito que a história pode sofrer aí uma reviravolta dela conseguindo se salvar. Eu comecei a ler a parte em que os acontecimentos são descrevidos pela Miranda num formato de diário, e agora eu consigo entender melhor as ações dela, porque eu fiquei confusa em alguns momentos e receosa de que ela passasse a nutrir algum tipo de afeição por ele. E ela realmente é muito esperta, sua mente tá sempre trabalhando alguma forma de fugir dali. E nesse momento do livro também dá pra entender melhor a profundidade da relação dela com a arte, e nesse sentido essa obra tem muitas referências. Também dá pra perceber a tristeza profunda que envolve ela, o que é meio óbvio de acontecer, já que ela não tem nem a oportunidade de ver a luz do dia ou ter notícias. Então ela mesmo diz que é como se o mundo tivesse deixado de existir, e a cada dia que passa ela se sente mais perdida e distante de si mesma. Dá pra entender também o conflito de sentimentos que ela tem pelo Frederick, o desprezo, o nojo, mas em alguns momentos ela também tenta entender as motivações dele. Como eu tinha dito há umas páginas atrás, esse livro traz muitos questionamentos sobre classes sociais e sobre a relação de conforto que as pessoas com mais poder social aderem, fechando os olhos para algumas causas. E esse também é um debate atual, mas eu acho interessante como o autor traz essas questões no contexto da época que se passa a trama. E eu não vou conseguir explicar com profundidade sem dar spoiler. São 1h10 da manhã, eu acabei de concluir a leitura e estou arrasada. O final me pegou de surpresa porque eu acreditei que ela fosse conseguir escapar, e aí o autor nos entrega uma conclusão crua e angustiante. Na verdade, esse sentimento é cultivado durante toda a leitura. A tensão psicológica causada na disputa da força física contra a inteligência e manipulação. O autor consegue fazer a gente penetrar no espaço mais íntimo dos personagens, analisar a transição entre riqueza e pobreza de um e o sentimento de superioridade do outro, ou até o que chega a se aproximar da síndrome de Estocolmo na vítima. Ele nos entrega uma obra que oferece reflexões políticas e referências literárias e artísticas
além do desconforto e da incerteza. E o que eu posso dizer é que é uma história bem construída e que eu vou levar um tempinho para digerir a leitura. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, segue também meu perfil no Instagram. E agora vamos de Ter Ressaca Literária.